Estamos de volta e já vamos direto às imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros já nos respectivos lugares para o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, penúltima sessão do ano. E vamos continuar acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos sentar. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Tem alguma lista aí? Algumas listas? Do ministro Marco Aurélio. Chamar algumas listas, iniciando pelo ministro Marco Aurélio. Lista de número 205, de relatoria do ministro Marco Aurélio. São dois feitos, Sua Excelência está negando provimento aos agravos. Não havendo divergência, essa a proclamação. Lista 210, de relatoria do ministro Marco Aurélio, com um feito, Sua Excelência não conhece dos embargos. Não havendo divergência, esta a proclamação. Lista 213, de relatoria do ministro Marco Aurélio, com um feito, Sua Excelência nega provimento ao agravo. Não havendo divergência, essa a proclamação. Lista 254, de relatoria do ministro Marco Aurélio, com dois feitos. Sua Excelência, nessas listas, está negando provimento aos agravos. Agora, aqui já houve 254. Ah, sim, só pensei que era algum destaque. Lista 254, com dois feitos de relatoria do ministro Marco Aurélio, Sua Excelência está negando provimento aos agravos. Não havendo divergência, é essa a proclamação. Lista 255, de relatoria do ministro Marco Aurélio, ação rescisória 1886. Aqui o ministro Gilmar é o revisor. Desculpe. Com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso agora, eu vou suspender, então, as votações de lista, mas já adiantamos aí várias, para apregoar um feito de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso para continuidade de julgamento. Trata-se do recurso extraordinário, recurso ordinário em habeas corpus 163.334, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Após os votos dos ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, que acompanhavam o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, para negar provimento ao recurso ordinário, e dos votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que acompanhavam a divergência, para dar provimento ao recurso, pediu vista dos autos ministro Dias Toffoli. Como eu havia mencionado, trago o feito como havia prometido já para essa sessão. Eu trago o voto por escrito, que, em síntese, relembro que, no julgamento do tema 69 da repercussão geral, o Tribunal Pleno fixou o entendimento de que o ICMS recebido pelo vendedor ou prestador de serviços não integra a base de cálculo do PIS/COFINS, por considerar que esse valor não integra o conceito de faturamento. Ao esclarecer a questão, a relatora consignou em seu voto que o contribuinte não inclui como receita o faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Assim, a Corte definiu, na oportunidade eu fiquei vencido, mas lá a Corte definiu que o valor correspondente ao ICMS recebido pelo contribuinte no preço pelo comprador ou tomador de serviço não é propriedade desse contribuinte, mas sim do Estado. Digo que bem apontou o ministro Edson Fachin em seu voto que o contribuinte nessas hipóteses age com contornos semelhantes aos de um depositário. Ressalto para fins de registro que, por ocasião desse julgamento, votei vencido, no sentido de que o valor cobrado a título de ICMS integra o faturamento ou receita do contribuinte. Ressalvando meu ponto de vista, à luz da intelecção estabelecida pela maioria
do Tribunal Pleno no julgamento do paradigma da repercussão geral, estou convencido de que a ausência de recolhimento do ICMS próprio, como apontou o relator, não denota tão somente um inadimplemento fiscal, visto que o valor do ICMS pago pelo consumidor final, como decidido, não pertence ao contribuinte, tratando-se de um mero ingresso temporário em sua contabilidade. É bom frisar que a Corte, sob a égide da repercussão geral, reafirmou a constitucionalidade do tipo penal em voga, artigo 2º, 2 da Lei 8.137. Refiro-me ao ARE 999.425, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, destacou Sua Excelência, abro aspas, as condutas tipificadas na Lei 8.137, de 1991, não se referem simplesmente ao não pagamento de tributos, mas aos atos praticados pelo contribuinte com o fim de sonegar o tributo devido consubstanciados em fraude, omissão, prestação de informações falsas às autoridades fazendárias e outros ardis. Não se trata de punir a inadimplência do contribuinte, ou seja, apenas a dívida com o fisco. Por isso, os delitos previstos na Lei 8.137, de 1991, não violam o artigo 5º, 67 da Carta Magna, bem como não ferem a característica do direito penal de configurar a última ratio para tutelar a ordem tributária e impedir a sonegação fiscal, fecho aspas. Sei que Sua Excelência, ao votar aqui, fez uma ponderação em relação e uma outra posição, mas com a devida vênia, já consignei em diversas oportunidades no plenário e nas turmas que muitas vezes, sim, o Estado usa da criminalização na área tributária como uma longa mano de arrecadação. A tipificação penal é para auxiliar o Estado nessa arrecadação. Daí a sua importância para a proteção da ordem tributária, como nos fez lembrar o relator em seu bem fundamentado voto. Entendo, portanto, que as circunstâncias que ensejam o não recolhimento do tributo podem, sim, caracterizar a apropriação indébita tributária tipificada no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137/90, seja por parte do responsável, seja por parte do contribuinte. Para tanto, tal como apontou o relator, para se distinguir o ilícito penal da mera inadimplência, há que se demonstrar o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, vale dizer, não é qualquer inadimplemento. Demonstrar que o responsável ou contribuinte tem consciência e tem a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco, ou seja, ter a vontade consciente e deliberada de apropriação dos valores do fisco. Essa constatação deverá ser aferida a partir de circunstâncias factuais objetivas em cada caso concreto, como, por exemplo, a contumácia delitiva, ou seja, devedores que fazem do inadimplemento seu modus operandi. Essa perspectiva serve para distinguir esses devedores contumazes daqueles que, em virtude de circunstâncias excepcionais, deixam de pagar o tributo em um ou outro mês, sem praticar preços predatórios, ou se valer da inadimplência como meio de distorcer e influenciar de maneira deletéria na concorrência do mercado, demonstrando a intenção de quitar os débitos e retomar a regularidade perante o fisco. Nessa hipótese, como apontado pelo relator, não haveria dolo de apropriação essencial à tipificação do ilícito penal. Em face dessas considerações, pedindo as mais respeitosas vênias aos votos que divergiram do voto do relator e dos que o acompanharam, também eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, acompanhando o relator. Proclamo, portanto, o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, vencidos o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que a ele davam provimento. Feita a proclamação, passo agora a palavra ao relator para eventual fixação de tese. Pois não, presidente. Como Vossa Excelência bem pontuou, e à vista de muitas coisas que li na imprensa, inclusive especializada essa semana, não se trata de criminalização da inadimplência. Trata-se de criminalização da apropriação indébita. É de quem cobra do contribuinte, portanto, acresceu ao valor do preço, recebeu o pagamento e deliberadamente, sem nenhuma justificativa, deixou de recolher para o fisco. Portanto,
é quem fica com o dinheiro dos outros, não é quem deixa apenas de pagar o tributo. Quer dizer, a ideia é, se uma pessoa furtar uma caixa de sabão Omo no supermercado, ela é punida por furto inapelavelmente. Agora, se o sujeito que vende 1.000 caixas de Omo e cobra do contribuinte, cobra do consumidor o valor do tributo e depois não repassa, a gente vai dizer que não é crime. E depois, com uma observação importante, que veio de dados factuais, de que, em lugar da simples sonegação, ou seja, não declaração, o crime migrou para a declaração e o não pagamento aumentou mais de 4 vezes o número de pessoas que declaravam e não pagavam. Portanto, o que nós estamos aqui enfrentando é um comportamento empresarial ilegítimo. E como pontuou o ministro presidente agora, e eu proponho incluir na tese, é preciso, não é quem deixou de pagar o ICMS eventualmente no momento de dificuldade ou pulou 1 mês, 2 meses, até 3 meses. É o devedor quanto mais, é o que não passa, é o que não paga, quase como uma estratégia empresarial, que lhe dá uma vantagem competitiva que permite que ele venda mais barato do que os outros, induzindo os outros à mesma estratégia criminosa. Portanto, o que nós estamos aqui é tentando enfrentar o comportamento empresarial ilegítimo que gera a concorrência desleal. E, em muitos mercados, ela é muito evidente. E é preciso, o presidente também pontuou, estava no meu voto, que haja dolo, a intenção de se apropriar daquilo que não é seu. Portanto, ninguém está pretendendo punir o comerciante que esteja numa situação financeira adversa e não tenha conseguido pagar 1 mês, 2 meses de tributos. Portanto, presidente, a tese que eu estou propondo aos colegas, bem próxima da semana passada, mas acrescentando algumas preocupações que foram manifestadas, inclusive pelo presidente, é a seguinte: o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei número 8.137, de 1990. Portanto, o acréscimo é a referência expressa de forma contumaz e com dolo de apropriação. Acho que isso acode às preocupações de todos os colegas e dos empresários honestos que se preocupam com isso. Portanto, essa é a proposta, presidente, que eu submeto a Vossa Excelência e aos colegas. Pois não. Como vota o ministro Alexandre? Acompanho. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, creio que a tese, tal como formulada, apreende o sentido da deliberação majoritária, portanto, acompanho a formulação. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o relator, porque esse acréscimo que Sua Excelência procedeu está de acordo com toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive a jurisprudência simulada. Que a súmula 70 proibia a interdição de estabelecimento para cobrar tributo. A súmula 323 impedia a apreensão de mercadoria como forma de obrigar o comerciante a pagar tributo. E a súmula 547, genericamente, impede que se opte atividade comercial para impor o pagamento de tributo. Agora, quando há o dolo, por isso é que é importante essa explicitação na tese. Quer dizer, há o dolo de se apropriar e a contumácia, no sentido de que não é um mero inadimplemento. Às vezes a empresa está no estado de insolvabilidade, não há dolo. Por outro lado, pode haver erro do contador, como ocorre conosco, pessoa física, então não há dolo. Então é preciso comprovar o dolo para que haja essa criminalização, que é a última ratio do direito. Estou integralmente de acordo com a tese muito bem esposada. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, desde o início do julgamento, a minha preocupação foi exatamente com a criminalização da atividade comercial. Nós temos aí inúmeros comerciantes, grandes e pequenos,
muitos comerciantes pequenos, não devidamente assessorados do ponto de vista técnico-contábil, e os erros são muito possíveis no recolhimento do ICMS. Como o ICMS integra a nota fiscal de venda de mercadoria ou de serviço, então, se nós elaborássemos uma tese sem temperamentos, realmente qualquer inadimplemento do ICMS seria criminalizado. Isto, a meu ver, criaria enormes dificuldades para a atividade comercial. Agora, o ministro Barroso coloca duas condicionantes para o desencadeamento da ação penal. Em primeiro lugar, a contumácia, ou seja, o comportamento reiterado no sentido do não pagamento do ICMS. E acrescenta também outra exigência, que fique demonstrado o dolo, ou seja, a intenção, a vontade do não pagamento do ICMS, ou melhor, da apropriação daquela importância que foi retirada do consumidor. Então, senhor presidente, eu entendo que, tendo em conta este, não diria abrandamento, mas este refinamento da tese, eu creio que este perigo da criminalização da atividade comercial rotineira fica afastado. Então, eu adiro à tese proposta do relator e manifestando a minha concordância com ela. Muito obrigado. Ministro Gilmar Mendes. Como ficou a tese, presidente? Pois não, ministro Luiz Roberto, por favor. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90. E em relação ao julgamento do RHC, como ficou? Nós mantemos a decisão do Superior Tribunal de Justiça, portanto, nega provimento ao recurso, porque, neste caso, os devedores deviam muitos meses, parcelaram uma primeira vez no refis estadual, não cumpriram, parcelaram uma segunda vez no refis estadual, não cumpriram, parcelaram uma terceira vez no refis estadual e não cumpriram. Portanto, e sem uma justificação, porque eu acho que se o comerciante for capaz de demonstrar, está em situação deficitária, tem que optar entre pagar salários ou pagar tributos, é completamente diferente da situação em que você tem como estratégia empresarial não recolher o tributo. Eu tinha ficado em dúvida em relação ao caso, exatamente porque, ao contrário do leitmotiv que se descreveu, da prática fraudulenta ou da contumácia, ali se tinham registros de 6 meses e num valor de R$30 mil, 5 mil. Portanto, era essa a visão que se tinha do caso. Então, estava longe de ser um caso, seja de contumácia, seja de prática fraudulenta. A mim me parece que, para que seja plausivelmente enquadrado no tipo penal, isso foi observado inclusive pelo Procurador-Geral, é preciso que haja um tipo de ardil, né, ou fraude. Mas com essas ressalvas eu vou acompanhar, então, a proposta. Embora vencido... Embora vencido, eu, no caso, pelo menos naquela moldura fática, a mim me parece que não havia razão para se denegar a ordem. Agora, a ação penal deve estar em curso, né? Porque era trancamento. Vai ser absorvido a tese, né? O juiz é que vai... nós não estamos dizendo que houve contumácia, nós estamos dizendo que a ação pode prosseguir para o juiz aferir se houve ou não contumácia. Só não houve trancamento da ação penal. Nós só não estamos trancando a ação penal. Não, mas se se exige o dolo, na verdade, a denúncia, se não demonstrar, ela já é inepta a priori. Isso, quem vai avaliar é o juiz em cada caso concreto. É isso. E a denúncia revela muitos meses de não pagamento e 3 parcelamentos em refis estaduais sem cumprir. São 5 mil por mês, R$30 mil, portanto, são 6 meses. Não, realmente é um... insignificância. Setembro, novembro e dezembro de 2008, janeiro, fevereiro, maio e julho de 2009, julho de 2010
e 3 vezes em programas de parcelamento junto à Secretaria de Fazenda, tendo deixado de pagar as parcelas. Essa é a descrição do fato. O juiz vai avaliar, de acordo com a nossa decisão, se há o elemento, se houve o elemento subjetivo ou não. Gilmar, nós ficamos vencidos, não é? Eu fiquei vencido adotando a divergência aberta por Vossa Excelência. Eu penso que, nesse aspecto, nós não podemos voltar atrás. Mas a tese me parece muito razoável, afasta, como eu disse, o perigo da criminalização da atividade comercial comum, rotineira. E, no caso, ainda que aberta a ação penal, tendo em conta o resultado deste recurso em habeas corpus, o juiz certamente examinará se é o caso de prosseguir ou não essa ação penal à luz da tese agora aprovada. É por isso que eu aderi. Eu entendo, mas é importante fazer todas as ressalvas, e é importante que só... a mim me chamou muita atenção o fato de que esta foi uma causa que teve a presença da Defensoria Pública e teve também a presença de advogados do Estado, não sem uma razão nobre, que é a de arrecadação, e não sem uma razão também de interesse específico. Hoje nós sabemos que uma das atividades mais lucrativas do que talvez dos próprios advogados é a atividade de procurador do Estado, porque ganham honorários. Acaba-se de noticiar que os advogados do Estado, da União, receberam 500 milhões em honorários. Excelência, me permite, liberei para inserção na pauta uma ADIM contra uma lei que disciplina a percepção dos honorários de sucumbência pelos advogados da União. E este caso não se enquadrava na moldura fática descrita da contumácia ou da sonegação sistêmica, até porque, na verdade, havia confissão do débito na própria escrituração. Mas, quanto à tese, Vossa Excelência acompanha. Ministro Marco Aurélio. Presidente, tive o cuidado de pegar a inicial do processo crime que resultou, em termos de incidência, nesse recurso em habeas corpus que estamos a apreciar. O que foi revelado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina nessa peça que está aqui em mesa. Em procedimento rotineiro, a fiscalização de tributos estaduais constatou que, apesar de terem apresentado as declarações de informações do ICMS Movimento Econômico à Secretaria da Fazenda, os denunciados nos períodos tais, não recolheram, ou seja, não liquidaram débito para com o Estado, não recolheram aos cofres públicos, no prazo determinado pelo artigo 60 do Regimento Interno do ICMS, os valores apurados e declarados. Não há uma única palavra sobre fraude. Mas fraude não é requisito do tipo. Presidente, posso continuar? Pois não. Às vezes incomoda, né, a divergência. O erro, a divergência não. Posso continuar? Sim, a palavra está com Vossa Excelência. Estamos votando a tese agora. Então, presidente, a tese conduz ao provimento, e não desprovimento do recurso no habeas corpus. O sistema não fecha. A tese, ela requer dolo, ela requer apropriação indébita. E não foi isso que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina narrou na peça primeira do processo crime que desagou agora nesse recurso em habeas corpus. Prisão por dívida, prisão por dever e ICMS, não posso sufragar. Voto de forma contrária e ressaltando mais uma vez que a tese é conducente ao provimento do recurso, mas houve maioria desprovendo esse mesmo recurso. Eu também acompanho a formulação de tese proposta pelo relator com a vênia do ministro Marco Aurélio. Proclamo, então, que foi fixada a tese
lida pelo relator, que fará parte da ata e da certidão de julgamento. Depois eu peço ao relator para encaminhar à secretária das sessões o seu teor, que foi lido por Vossa Excelência. E também queria anotar, relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para adendar a proclamação anteriormente feita, que fica, portanto, revogada a liminar anteriormente concedida por Vossa Excelência. A respeito desse mesmo tema, temos na pauta de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, para continuidade de julgamento, um embargo de declaração no recurso extraordinário com agravo 999.425, procedente também de Santa Catarina, embargante Mário Francisco da Silva, embargante Carlos Alfeu Budan e outro, embargado Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Consta que na sessão, no plenário virtual de 20 de setembro a 26 de setembro, após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, e Alexandre de Moraes, que acolhia os embargos de declaração para prestar esclarecimentos sem modificação do acordo embargado, pediu vista dos autos do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí o processo feito veio ao plenário físico. Como eu tenho feito, uma vez vindo ao plenário físico, retoma a palavra o eminente relator para retomar o julgamento, ministro Ricardo Lewandowski. Não, na verdade, é vista que eu estou devolvendo. Pois é. Mas é que iniciou-se no plenário virtual. Ah, é? Então, ok. É a mesma questão, É a mesma questão em que Vossa Excelência reconheceu a constitucionalidade. É embargo de declaração aqui. E eu apenas, na linha do que votamos aqui, presto alguns esclarecimentos na fundamentação quanto a esses aspectos de dolo, de contumácia, mas estou acompanhando o eminente relator. Que acolhia para prestar esclarecimentos dos embargos de declaração. Verifica-se que não há nenhuma divergência entre o ministro Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso. Nenhuma. Estou acompanhando o eminente relator e, consequentemente, acolhendo os embargos apenas para fins de esclarecimento, como já fizeram a Sua Excelência. Estão todos de acordo? De acordo. Ministro Marco Aurélio. Nós assentamos o quê na decisão embargada? Aí eu gostaria de ouvir o eminente relator. Deixa eu ver. Sua Excelência acolheu para esclarecimentos. Foi um agravo em recurso extraordinário e nós já estamos agora na fase dos embargos de declaração. O acordo impugnado está assim emendado, senhor presidente. Ementa penal e constitucional, crimes previstos na Lei 8137/90, prisão civil por dívida, ofensa ao artigo 5º, inciso 67 da Constituição, não ocorrência, repercussão geral reconhecida, confirmação da jurisprudência, recurso extraordinário desprovido. Então, essa é a tese embargada, já foi decidida. Então, eu estou dizendo aqui no meu voto dos embargos declaratórios que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso está acompanhando. Eu estou dizendo aqui embargos acolhidos para prestar esclarecimentos sem modificação do acordo embargado, confirmando a tese, portanto. A ênfase é nessa questão de que não é um inadimplemento, é a apropriação dolosa de um dinheiro alheio. E aqui já estamos em embargos, né? Exatamente, aqui nós estamos agora em sede de embargos. Não é o enfrentamento primeiro. Não. Eu só pedi vista porque estava para julgar em conjunto, mas eu estou acompanhando a posição do ministro Lewandowski. Ministro Marco Aurélio. Peço vista, presidente. Pede vista. Então, após os outros colegas todos acompanham? Eu vou aguardar. Aguardar, o ministro Gilmar aguarda. Aguarda. Então, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando o relator, ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Vou apregoar agora, para continuidade de julgamento, uma série de feitos
Agravo regimental na ação civil originária 701, procedente de Alagoas. Ministro Edson Fachin, relator. Agravante União, agravado Estado de Alagoas. Após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que davam provimento ao agravo regimental para, desde logo, julgarem procedente a ação civil originária, do voto do ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao agravo apenas para o prosseguimento da análise da ação pelo relator, e dos votos dos ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, que acompanhava o relator para negar provimento ao agravo, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. Ausentes na oportunidade, está aqui na ata, assentado. Portanto, nós temos, neste caso, a seguinte situação. Negam provimento ao agravo regimental o ministro relator, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministro Ricardo Lewandowski. Dão provimento ao regimental para, desde logo, julgar improcedente a ação civil originária, ministro Alexandre de Moraes e ministro Gilmar Mendes. E dá provimento ao agravo apenas para o prosseguimento da análise da ação pelo relator, o ministro Marco Aurélio. Eu vou apregoar inicialmente apenas essa, porque essa aqui só está restando, na prática, alguns votos. Esse é o voto que eu vou proferir também. Não. Essa aqui não posso chamar, que é do ministro Celso. Essa aqui. 722. Eu vou apregoar todas para julgamento, que eu acho que fica mais fácil, porque há votos que são comuns a várias delas. Né? Apregou também para julgamento em conjunto de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, embargo de declaração na ação civil originária 669, procedente de Sergipe, embargante União, e embargado Estado de Sergipe. Aqui, o eminente relator acolheu parcialmente os embargos declaratórios para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 15 de maio de 1998, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, e Sua Excelência devolveu. Segundo os embargos de declaração, na ação civil originária 669, rejeita os embargos declaratórios o eminente relator e a ministra Carmen Lúcia. O ministro Alexandre está com vista. Embargos de declaração na ação civil originária 648, essa estará sendo presidida pelo ministro Luiz Fux, porque eu me encontro impedido. E aqui também já não participaria o ministro Celso de Mello, que afirmou suspeição. Aqui, após o voto do relator, rejeitando os embargos de declaração, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes. Nos embargos de declaração na ação civil originária 660, de relatoria do ministro Edson Fachin, embargante União, embargado Estado do Amazonas, após o voto do ministro Fachin, que rejeitava os embargos de declaração, no que foi acompanhado pela ministra Carmen, pediu vista ao ministro Alexandre. Nos embargos de declaração na ação civil originária 700, de relatoria do ministro Edson Fachin, após o voto do relator, acolhendo parcialmente os embargos declaratórios para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 15 de novembro de 1998, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. No agravo regimental na ação civil originária 722, o ministro Celso de Mello afirmou suspeição, encontram-se impedidos ministro Gilmar Mendes e ministra Carmen Lúcia. Neste agravo regimental na ação civil originária 722, o relator votou no sentido de negar provimento ao agravo regimental e pediu vista ao ministro Alexandre de Moraes. Por fim, agravo regimental na ação civil originária 683 do Ceará, de relatoria do ministro Edson Fachin. Aqui, após o voto do relator no sentido de negar provimento ao agravo regimental com prejuízo do pleito de atribuição de efeito suspensivo, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Eu inicio, então, com o meu voto vista no agravo regimental na ação civil originária 701. Tem um voto bastante curto, 3 folhas apenas. Tenho que o feito se encontra devidamente relatado, pelo que adentro diretamente nas razões recursais. De início, destaco
que, em minha compreensão, não há óbice à prolação de decisão monocrática pelo relator em situação na qual haja precedente desta Corte sobre o tema de fundo, ainda que esse julgado tenha sido submetido a recurso e, de modo especial, a embargos declaratórios, por se tratar de recurso que não atinge a eficácia do julgado impugnado e se submete a limitadas hipóteses de cabimento. De toda sorte, a submissão do presente agravo ao plenário desta Corte devolve a ampla apreciação da matéria ao colegiado maior, o que, a meu sentir, torna definitivamente superada a alegação da agravante de impossibilidade do julgamento monocrático sobre o tema, sobretudo diante da máxima padre nullité sangrif. No mérito, peço vênia divergência para acompanhar o eminente ministro relator. É certo que compreendo, tal qual destacou o ministro Alexandre de Moraes, que não há necessária observância por esta Corte do entendimento proferido pelo STJ na apreciação infraconstitucional do tema, pois, como destaquei nos autos da CO 718, mesmo a matéria sendo infraconstitucional, sua apreciação pelo Supremo Tribunal em sede de ação ordinária é ampla, não estando adstrita, em qualquer hipótese, a compreensão lançada pelo STJ. Estamos em sede de ação civil originária, e aí a compreensão é ampla por parte do Supremo. De todo modo, essa particular ressalva não interfere na conclusão adotada no presente voto, porque acompanho integralmente o eminente relator quanto à questão de fundo deste julgado, por entender primorosamente adequados a espécie os fundamentos de mérito nele adotados com as devidas ênes. Em síntese, o que se discute nesses autos é que a lei quis dispor, tratar da complementação da União aos Estados. Primeiro, se esse valor é calculado tendo por base a receita nacional aos fundos estaduais e o número de alunos nacionalmente. E assim o repasse da União seria feito a todos os estados cuja arrecadação estadual proporcional ao número de alunos estadual ficasse abaixo do valor mínimo nacional, tese dos estados autores. Ou, segundo, se é calculado levando em consideração apenas a arrecadação de cada estado a seu próprio fundo, pelo número de seus alunos, para então, comparando essa média com o valor mínimo nacional, este calculado de acordo com o decreto federal, repassar a eventual diferença deles resultantes, tese da União. Destaco que já proferi voto vista no mesmo sentido do que aqui proposto pelo eminente relator, nos autos da citada CO 718, agravo regimental, segundo agravo regimental, quando manifestei minha compreensão pela necessidade que o cálculo da complementação da União leve em consideração a média nacional por aluno, e não apenas o cálculo do Fundo de Educação Local. Reafirmo que esse entendimento é o mais consentâneo com a Constituição Federal, com as devidas ênes de entendimentos diferentes. Evidentemente, não se desconhece que cada Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério é formado a partir de uma contabilidade que leva em consideração receitas próprias dos entes, oriundas de outros fundos e também de suas próprias e respectivas arrecadações, o que implica em esperada distinção quanto ao montante de recursos destinados a cada um deles. Artigo 60, parágrafo 1º e 2º da DCT, na redação anterior à emenda 53. Dispunha ainda a Constituição Federal que a União promoveria a complementação dos recursos caso, por aluno, não se alcançasse em cada fundo o valor mínimo nacionalmente definido. Artigo 60, parágrafo 3º. Evidentemente, não se pretendeu, com essa previsão, necessariamente igualar a destinação de recursos nos diversos fundos de educação fundamental. Todavia, se assegurou, pelo citado dispositivo, que um patamar base precisaria ser alcançado por aluno em todo o território nacional, para a garantia de um padrão mínimo de qualidade no ensino fundamental. Também a Constituição Federal atribuía à lei a disposição sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno, conforme o parágrafo 7º do artigo 60 do ADCT, na redação anterior à emenda 53. Considero relevante esse dispositivo porque, a meu sentir, indica a vontade do constituinte derivado de que a fórmula de cálculo do valor mínimo nacional fosse objeto de definição em sede legislativa. Assim que a Lei 9.424/2006 dispôs no sentido de que o valor anual por aluno será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior acrescida do total estimado de novas matrículas. Reputo que seria incoerente que a lei atribuísse ao Presidente da República o dever de fixar o valor nacional mínimo sob a especial condição de que esse valor não fosse menor que a razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, e estivesse a dispor sobre razão matemática relativa a cada fundo individualmente considerado, e não sobre a totalidade das receitas previstas e a totalidade das matrículas em âmbito nacional. Do contrário, se estaria por admitir que o Presidente da República, após calculadas todas as frações por cada unidade estadual da Federação, pudesse estipular um valor que fosse apenas superior que a menor fração encontrada.
Estaria, assim, sob absoluta discricionariedade do Presidente da República fixar um valor nacional mínimo que contemplasse, para fins de complementação de recursos, apenas um único Estado da Federação. Por exemplo, o que, evidentemente, não atenderia ao objetivo da República Federativa de seguir na redução das desigualdades sociais regionais, fundamento e objetivo da Carta Constitucional disposto no artigo 3º, inciso 3. E tampouco atenderia à obrigação da União de contribuir, junto com estados e municípios, com esse progresso e esse fim das desigualdades sociais e regionais. De fato, o Fundef foi criado pela Emenda Constitucional 14 de 96 e regulamentado pela Lei 9424 de 96 para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. Trata-se de esforço que se insere na competência comum dos entes públicos, artigo 23.5 da Constituição Federal, não se podendo, a meu sentir, interpretar o dispositivo de modo a tornar a participação da União nessa vinculação da receita limitada, em grande medida, ao nível do seu próprio juízo discricionário, por ato do Presidente da República. A interpretação do dispositivo legal que visualiza o cálculo do valor de complementação mínima em consideração dos elementos nacionais e não locais reduz significativamente o nível de discricionariedade na participação da União no custeio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, contribuindo para tornar efetiva a função redistributiva da União em matéria educacional, como bem destacaram os que, acompanhando o relator, me antecederam neste voto. Sob essas breves considerações e pedindo vênia a divergência, acompanho o relator para negar provimento ao regimental como voto, e é nesse sentido que eu voto em todas as outras ações apregoadas. Ministro Alexandre de Moraes, para o voto vice de Vossa Excelência nas ações apregoadas. Presidente, em relação aos embargos de declaração, então, já formada a maioria, então, em relação aos embargos, é a CO 669, embargos de declaração, a CO 669, segundos, embargos, a CO 648, embargos de declaração, a CO 660, embargos de declaração, e a CO 700, embargos de declaração. Nessas, eu acompanho o eminente ministro relator. Em relação aos agravos regimentais, a CO 661, agravo regimental, a CO 683, agravo regimental, a CO 722, agravo regimental, e a audiência de custódia nós deixamos para depois. Não, são essas só. Não, a audiência de custódia vai ficar meio misturado aqui, né, ministro Fachin? Só o voto... Fundef, audiência de custódia. O voto está pronto. Só como vamos prender quem não repassar. Como é um grupo de casos comuns, aquela do ministro Celso eu não chamei, porque Sua Excelência não está. E Vossa Excelência fez referência. É a 661. Ah, verdade. Então, tirando a 661, agravo regimental, nessas, presidente, eu peço vênia ao eminente relator, como já salientei, em 2 minutos aqui, só para ficar fundamentação, continuo a entender que a posição da maioria, com devido respeito, seguindo o Superior Tribunal de Justiça, se baseia numa existência ficta de um Fundef nacional perfeito de cálculos. E isso não existe. Não existiu o artigo 60 do ODCT, tanto quanto o artigo 1º da Lei 9424, expressamente se referem a Fundefs instituídos no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, com independência dos fundos. Isso foi feito de forma ficta, vamos dizer, um grande fundão, a somatória de receita de todos os fundos. E, em verdade, isso acaba acarretando o que verdadeiramente acarretou, e por isso que os Estados que entraram com as ações, eles vêm pedindo complementação. Essa interpretação do Superior Tribunal de Justiça, com devido respeito, né, essa federalização do Fundef, acabou acarretando um prejuízo aos estados que continuaram a investir na educação, aqueles estados que continuaram a investir o máximo previsto na lei dentro dos patamares do ICMS na educação, esses estados
com a federalização, passaram a receber menos complementação. Aqueles estados que negligenciaram a educação, passaram a investir menos, agora pleiteiam uma suplementação, ou seja, lamentavelmente, ao meu ver, volto a dizer com todo respeito à posição vencedora, os estados que concederam diversas isenções fiscais, que não investiram na educação, agora vão receber um dinheiro a mais. Valeu a pena não investir na educação. Então, pedindo todas as vênias à maioria já formada, nesses casos eu dou provimento aos agravos, de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados pelos respectivos estados. Para julgar improcedente. Então, nos embargos de declaração, Vossa Excelência acompanha nos embargos, o relator, eu acompanho. no caso da fase processual, mas nos agravos regimentais, e aqui foram apregoados 2, agravo regimental na ação civil originária 722, dessa não participa o ministro Gilmar, nem ministra Carmen Lúcia, e no agravo regimental na ação civil originária 683, essa que está sendo presidida em copresidência pelo ministro Luiz Fux, na medida em que eu estou impedido. Então, nesses 2 agravos, Vossa Excelência diverge do relator para dar provimento e julgar improcedente as ações civis originárias. Pois bem, vou dar sequência, então, colhendo o voto agora do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não votei na que Vossa Excelência, eu fui uma das únicas que não votei. Na ação civil originária que eu... Vossa Excelência foi visto e eu era um dos únicos votos que não tinha sido colhido. 701. Mas não se preocupe, presidente, eu posso votar em todas na sequência correta, que fica mais fácil. Como havia pedido de vista meu e do ministro Alexandre... Não se preocupe, é mais fácil, porque senão fica muito confuso. Senão vai e volta. Pois não. Em várias, Vossa Excelência já votou e tem uma que está impedida. Por isso é que eu tinha me manifestado, porque nessa especificamente, nas outras eu já votei, mas não se preocupe, na sequência eu voto só nessa. Boa companhia. Eu acompanho são tantas as ações para... O eminente doutor fala por quem? Qual? Uma breve questão de ordem. No que se refere à CO 701... Não, Vossa Excelência, por favor, se apresente, diga nome, quem Vossa Excelência representa. Eu sou procurador do Estado, Gentil, represento o Estado de Alagoas. Apenas uma informação, que na CO 701 não há nenhum ministro impedido. E ficou faltando votar apenas a ministra Carmen Lúcia e o ministro Celso Melo. Então, poderia já colher o voto da ministra Carmen Lúcia. Excelência tinha dito que vai seguir. Sim. E é preciso que o presidente seja... De toda sorte, já há 6 votos formados. Nisso. Quem conduz é o presidente. Já. Pois não, obrigado, ministra Carmen. Ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanho o relator. Acompanho o ministro Luiz Edson Fachin em todos os feitos, embargos e agravos. Isso. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho o relator em todos os feitos. Em todos os feitos apregoados. Ministro Luiz Fux. Acompanho o ministro Edson Fachin nos embargos e no desprovimento dos agravos. Ministra Carmen Lúcia, chegou rapidamente você. Ninguém precisa de ter mais pressa do que os juízes têm no Brasil, ao contrário do que parece, ou do que tentam fazer parecer. Estou acompanhando com as vênias da divergência, senhor presidente, o ministro relator, no caso que eu não votei, mantendo, portanto, o mesmo... E nos outros casos também, que alguns que você já votou e na maioria eu já tinha acompanhado, e todos que eu não tiver votado, como um sequenciamento, eu estou acompanhando o eminente ministro relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, nos embargos de declaração, eu estou na CO 648, 660 e 669 e 700, eu estou em todas elas entendendo que não assiste razão embargante, portanto, estou rejeitando os embargos, mas tem aqui uma observação final que eu gostaria de recuperar, dizendo o seguinte: relativamente à fixação dos honorários advocatícios, deve incidir, a meu sentir, as regras previstas no inciso 2º do parágrafo 4º, artigo 85 do CPC, a partir dos elementos fixados nesta decisão, observando-se as regras próprias de fixação de honorários em face da Fazenda Pública, artigo 85, parágrafo 3º e 7º do CPC de 2015, como constou do acordo embargado, independentemente do momento em que a ação foi proposta, mormente porque o julgamento da lide deu-se sob novo regramento.
Acho que, nesse caso, então, estou acompanhando também o relator, porque estou entendendo que o acordo embargado está correto, estou rejeitando os embargos aqui nestas quatro embargos. Quanto aos agravos, o agravo na CO 701, eu já votei, não é, presidente? Vossa Excelência deve ter consignado meu voto, sim, também acompanhando o relator. No agravo na CO 683, presidente, eu observo o seguinte: eu estou negando o provimento ao agravo regimental, mantendo igualmente a decisão ora questionada, mas de ofício declara a prescrição dos valores relativos ao período anterior a 8/8/98. Por que razão? Estou dizendo que a obrigação no presente caso é uma relação de trato sucessivo, renovada mês a mês, conforme o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 9.424/96. Sendo assim, a prescrição fulminou o direito referente às parcelas anteriores a 8/8/98. Então, aqui, presidente, em resumo, eu estou negando o provimento ao agravo, mantendo a decisão questionada, mas de ofício declarando a prescrição dos valores relativos ao período anterior a 8/8/98. Na ação civil... Nessa 683, da qual eu não participo. Pois não. Então, aqui também, da mesma forma, no outro agravo regimental, na CO 722, da mesma forma, rejeito, nego o provimento ao agravo regimental, mantenho a decisão atacada, de ofício declara a prescrição dos valores relativos ao período anterior a 15/5/99. No agravo regimental, na ação civil ordinária 722. Perfeitamente. Ministro Gilmar Mendes. A divergência aberta pelo acompanha a divergência em todos os... E, claro, ele está acolhendo os embargos na língua, eu também. Ministro Gilmar acompanha a divergência. Presidente, Marco Aurélio. Vossa Excelência sinalizou que eu já votei no agravo. Vossa Excelência tem voto já proferido. Eu no provi 701. o agravo para a CO ter sequência. O agravo é da União. Nos embargos de declaração, Vossa Excelência não votou. Nos embargos... Vossa Excelência votou... porque o julgamento é em bloco, e eu devo confessar que eu não tenho tempo sequer para examinar os processos sob a minha relatoria, muito menos para fazer precocemente, antes do pregão do processo do plenário, voto sobre os processos que estão em pauta. O ministro relator desprover os declaratórios com base... Na ausência, embora... de omissão, contradição ou obscuridade. Perfeitamente. Acompanhe o relator, presidente. No agravo regimental, na CO 701, Vossa Excelência votou no sentido de dar provimento ao agravo para prosseguimento da análise da ação pelo relator. Da CO ter sequência, a CO que... O agravo é da União, né? E no agravo regimental, na ação civil originária 683, que está sendo presidida pelo ministro Luiz Fux, Vossa Excelência não votou nesse agravo. E esse agravo de quem é, presidente? Esse agravo é... Da União? Da União. Então, a sequência é a mesma do agravo anterior, ou seja, a concepção. Provejo para que a CO tenha trânsito. Perfeitamente. Então, a mesma proclamação em relação à CO anterior. Eu, nos embargos de declaração que ainda não havia votado, acompanho, como falei, o eminente relator. Apenas na CO 669, eu anoto que deveria ser fixados honorários nos termos do CPC de 73, em razão da questão temporal aqui de quando foi ditado. Só uma anotação que eu faço, que eu também acolho, né, parcialmente, acompanhando o relator, quanto ao cabimento parcial dos declaratórios para acolher a alegação pela prescrição quinquenal, acompanhando o eminente relator, e divirjo em parte quanto à parte dos honorários para conhecer os declaratórios no ponto e fixar os honorários nos termos do CPC de 73. Faço essa anotação. Vou, então, agora proclamar o resultado
um a um, porque há circunstâncias específicas de impedimento, de suspeição. Pedi auxílio à doutora Carmen, porque foram vários os feitos. Iniciando pela 701. Onde que está o espelho? No agravo regimental, na ação civil originária número 701, por maioria negar o provimento ao agravo regimental, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que a ele davam provimento, para desde logo julgar improcedente a ação civil originária, e do voto do ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento apenas para o prosseguimento da análise da ação pelo relator. É esta a proclamação no agravo regimental da 701. O agravo regimental na ação civil ordinária 683 será proclamado pelo ministro Luiz Fux. Enquanto isso, vai passar o ministro Fux com os votos. No agravo regimental na ação civil ordinária 722, não votam o ministro Gilmar Mendes e ministra Carmen Lúcia, por impedimento. E aqui, por maioria, foi negado provimento ao agravo regimental, vencidos o ministro Alexandre de Moraes, que a ele dava provimento para julgar desde logo improcedente a ação, e do voto do ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento para prosseguimento da ação, para dar trânsito à ação, simplesmente retornando ao relator. Nos embargos de declaração na ação civil originária 660, rejeitaram os embargos de declaração à unanimidade. Os embargos de declaração na ação civil ordinária 700, aqui o acolhe parcialmente os embargos de declaração à unanimidade, para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte embargada relativos ao período anterior a 15 de novembro de 1998. Em um deles, o ministro Carlos Lewandowski, mas penso que é no do proclamação do... que quem vai proclamar é o ministro. No embargo de declaração na ação civil originária 669, também, à unanimidade, acolhidos os embargos declaratórios para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 15 de maio de 1998. Mesma proclamação nos segundos embargos de declaração na ação civil ordinária 669. Nos embargos de declaração na ação civil originária 648, eu estou impedido. Então, a proclamação também será feita pelo ministro Luiz Fux, junto com aquele outro. Mas aqui também os embargos alcançou unanimidade nesses embargos. Vossa Excelência proclama dois feitos em que eu estou impedido. Então, no 683, eu proclamo o resultado. A Corte, por maioria, negou provimento ao agravo regimental com prejuízo do pleito de atribuição de efeitos suspensivos, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, e, em parte, o ministro Ricardo Lewandowski. Isso na ação civil originária 683. E os embargos de declaração na ação civil originária 648 foram rejeitados os embargos de declaração à unanimidade dos termos do voto do relator ministro Edson Fachin. Agradeço ao ministro Luiz Fux.
Só uma questão de ordem. Eu sou procuradora do Estado do Ceará. Em relação à 683, existe um segundo agravo. Foi proclamado também. Foi proclamado o segundo agravo também? Só essa dúvida que eu queria retirar. Tem um segundo agravo que consta na pauta. Foi liberado para a pauta e foi pautado, pauta 141/2019. Não, isso eu tenho um. Sim. Esses segundos agravos, vou fazer a checagem, mas, de toda sorte, os outros feitos todos já foram proclamados. A secretária está verificando esses segundos agravos. Na 683. Na 683. Eu trouxe em mesa, senhor presidente, melhor dizendo, foram pautados os primeiros, o agravo que Vossa Excelência que o ministro Fux já proclamou o resultado. E atinge também, o voto contempla esse... Segundo agravo. Esse segundo agravo? Não, eu estou a mencionar que o voto que foi apreciado e teve a maioria, eu voto neste, até agora, o único agravo apreciado. O primeiro agravo ambiental na CO 683. Exatamente. Qualquer dúvida, depois a eminente procuradora do Estado, evidentemente, saberá como proceder. Dando continuidade, vamos verificar aqui. Senhor presidente, A reclamação de vossa... eu presto um esclarecimento adicional. A ilustre procuradora tem razão. Ao agravo que foi manejado pela União e depois veio uma outra resignação, a qual eu prestei um esclarecimento no voto que houvera procedido em relação ao primeiro agravo nessa 683. Mas o destino é a rejeição do agravo interposto pela União e da pretensão que foi deduzida e que eu prestei esclarecimento. Não tenho a data do esclarecimento, mas foi um esclarecimento adicional ao voto. Mas não altera o resultado no sentido de não acolher o agravo regimental tal como deduzido pela União. O voto, em conclusão, foi precisamente no sentido de rejeitar os agravos regimentais e manter a procedência da ação civil originária do Estado do Ceará. Portanto, o resultado tem esse sentido, vencido o ministro Alexandre Moraes. E o ministro Alexandre, o ministro Marco Aurélio. Isso, e o ministro Gilmar. E o ministro Gilmar. E o ministro Gilmar também. Gilmar. Então, essa é a proclamação. No segundo agravo regimental, negou-se provimento ao agravo por maioria, vencido o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o resultado. Obrigada pelo espaço. Agradeço a atenta procuradora do Estado pela colaboração. Foram tantos os feitos aqui, mas era importante ainda esse ano nós encerrarmos esses feitos. Ministro Edson Fachin, a continuidade daquele caso relatado por vocês, penso que seria pelo horário, seria um voto... Fica para informar vou reagendar, então, para início perfeitamente, de fevereiro. A questão relativa às audiências de custódia. Também pergunto em relação ao referendo e medida cautelar 5.450 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Aqui falta, penso que apenas o voto... Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que referendava integralmente a medida cautelar, propondo a conversão da cautelar em julgamento definitivo de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido formulado, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, pediu vista dos autos do ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio... Voto vista no referendo e medida cautelar em ação direta de constitucionalidade que o relator propôs já com conversão em julgamento definitivo de mérito. Já houve vários votos proferidos.
Vossa Excelência pediu vista. Presidente, vou proceder à juntada do voto e estou a acompanhar o relator ante a conversão do referendo em exame de mérito. Voto no sentido, portanto, da parcial procedência do pedido para assentar a inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei 13.155, 2015, na parte em que alterou o artigo 10, parágrafo 1º, 3º e 5º da Lei 10.671, 2003. Acompanha o relator. Portanto, ainda faltam votar o ministro Luiz Fux e eu. Ministro Luiz Fux, como voto? Acompanho o relator, vou juntar o voto. Eu também acompanho o relator. Portanto, eu proclamo que, à unanimidade, foi convertido o julgamento da cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgada parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei 13.155/2015, na parte em que altera o artigo 10, parágrafos 1º, 3º e 5º da Lei 10.671/2003, mantendo-se a vigência e eficácia de todos os demais dispositivos impugnados em face de sua compatibilidade com o texto constitucional. É essa a proclamação. Teríamos ainda tempo para algumas listas. Rapidamente. Tem sessão mista do TSE. 10 minutos, penso que podemos. E aí a sessão de amanhã ficará mais rápida ainda. Eu vou chamar ao ministro Marco Aurélio, lista 270 de Vossa Excelência, com um feito, ação civil originária 1616, presidente de Sergipe. Vossa Excelência propõe no dispositivo extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe, confirmando o pronunciamento liminar e ressalvando o entendimento pessoal, julgo parcialmente procedente o pedido quanto ao Estado de Sergipe, voltado à declaração da imunidade recíproca no que concerne a cobrança do IPVA sobre os veículos de propriedade da Infraero, registrados no âmbito daquele ente federado. Vossa Excelência também condena o Estado a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a partir de 13 de agosto de 2005, a serem apurados na fase de liquidação, incidindo para efeito do cálculo dos juros da mora e atualização monetária os índices previstos na legislação estadual. Arbitra em favor da Infraero, tendo em conta o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios no total de R$ 5.000, devendo o Estado de Sergipe arcar com as custas processuais. Fica prejudicada a análise do agravo regimental, juntado às folhas 529 e 530. Estando todos de acordo, é esta a proclamação. Ministro Marco Aurélio, lista 271, com um feito, Vossa Excelência está desprovendo os embargos de declaração. Não havendo divergência, é essa a proclamação. Aqui? É essa aqui, doutor. Já chamou? Presidente, Vossa Excelência tem alguma observação? É o embargo de declaração no agravo regimental na reclamação 3799, procedente do Pará, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência nega provimento aos embargos, ou rejeita os embargos. Como... Só um minutinho, presidente. Aqui não é aquela questão da competência da justiça comum e da justiça... É embargos, ok. É fase de embargos. Tudo bem, presidente. À unanimidade, então, desprovidos os embargos. Ministro Marco Aurélio, lista 272. Vossa Excelência está negando provimento ao agravo, não havendo divergência, essa proclamação à unanimidade. Na lista 273 do ministro Marco Aurélio constavam 2 feitos, mas foi retirado o primeiro item. Então, ficou e restou a ação direta da inconstitucionalidade 5.704, procedente de Minas Gerais. Aqui, Sua Excelência está julgando procedentes os pedidos. Julgando, como ficou só uma, está julgando procedente o pedido dessa referida ação. Ministro Luiz Edson Fachin. Nesta ADI 5704, eu apenas aponto uma declaração de voto. Vou juntar uma apreciação distinta quanto à constitucionalidade material, mas é apenas... No sentido da proclamação do dispositivo, você se acompanha o relator. Exatamente. Mas juntará voto. Todos de acordo? A proclamação é no sentido de julgada procedente a ação.
nos termos dos votos proferidos. Na lista 274 do ministro Marco Aurélio, também o primeiro item foi retirado, restou o segundo, ação direta de inconstitucionalidade 5.803, procedente de Rondônia. Sua Excelência está julgando improcedente o pedido. Não havendo divergência, essa proclamação à unanimidade. Lista 280 do ministro Marco Aurélio, com um feito, Sua Excelência está negando provimento ao agravo. Não havendo divergência, essa a proclamação. Na lista 281 do ministro Marco Aurélio, com um feito, Sua Excelência nega provimento aos embargos, desproveu os embargos. Não havendo divergência, essa a proclamação. Lista 282 de relatoria do ministro Marco Aurélio, com um feito, Sua Excelência nega provimento ao agravo. Não havendo divergência, essa a proclamação. Deixa eu passar agora a listas do ministro Lewandowski, tem listas. Ministra Carmen Lúcia, posso chamar algumas listas de Vossa Excelência? Eu não estou com todas aqui, presidente. Essa aqui não é possível. Lista 231 de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Sua Excelência está julgando procedente a ação direta com efeitos ex nunc para declarar a inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei Complementar 96 de 2010. Penso que aqui o ministro Marco Aurélio ficaria talvez vencido nos efeitos. Na modulação, a inconstitucionalidade útil. Havendo 8 votos pela modulação, declaro que foi julgada procedente a ação direta com efeitos ex nunc, vencido no ponto dos efeitos do ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei Complementar 96 de 2010. Vou chamar... Eu só fico vencido na modulação. No ponto dos efeitos. Eu penso que fui fiel ao... Essa já foi. Lista de minha relatoria. Lista 21, 2019. Ação direta da inconstitucionalidade 2658 do Distrito Federal. Eu estou julgando improcedente. Estão todos de acordo? De acordo. Não havendo divergência, essa proclamação unanimidade. Lista 22 de minha relatoria. Ação direta da inconstitucionalidade 3550, procedente do Rio de Janeiro. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, que proponho seja julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei número 4.546 de 2005 do Estado do Rio de Janeiro, com proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 da Lei 9868/99, para que a decisão somente produza efeitos ex nunc a partir da data desta sessão de julgamento. Estão todos de acordo quanto à modulação? Só quanto à modulação, aí eu penso, presidente, julgada... que a lei contrária à Constituição é nat morta. Ação julgada nos termos propostos pelo relator, vencido quanto aos efeitos ex nunc, neste ponto específico, o ministro Marco Aurélio. Lista 225 de minha relatoria, agravo regimental na suspensão de liminar 1195. Essa eu não tenho a lista, presidente, então não foi... Ministro Ricardo Lewandowski. Cancelar o pregão. É uma lista que eu estou devolvendo vista. Agravo regimental na ação civil originária 1575. Procedente do Mato Grosso, relator ministro Ricardo Lewandowski. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator que dava parcial provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. Eu devolvo o voto vista acompanhando Vossa Excelência, relator, ministro Ricardo Lewandowski, para dar parcial provimento ao agravo regimental em menor extensão, nos termos da fundamentação do meu voto. E aqui, não incidência sobre vencimentos pagos a exercentes de mandato eletivo no período anterior à Lei 10.887 de 2004, verba recebida por servidor público ocupante de cargo efetivo pelo exercício de função gratificada ou de cargo em comissão. Outras verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público ocupante de cargo efetivo. Tema 163. Incidência sobre terço de férias e outros ganhos habituais do servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Tema 20. Legitimidade da limitação de compensação das contribuições previdenciárias a 30%. Lei 9.129 de 95 e das obrigações
acessórias. O ministro relator deu parcial provimento ao recurso de agravo para reconhecer somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor, no sentido de que sofrem a incidência da contribuição previdenciária e que o Estado faz jus à repetição do indébito decorrente da incidência de contribuição indevidas, cabendo à União tal restituição em juízo com incidência da taxa Selic, observando seu prazo prescricional quinquenal. Pedi vistas dos autos, eu acompanho Sua Excelência em menor extensão. Da análise do pedido inicial, sobressai que o Estado do Mato Grosso ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, objetivando a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal que incidiria, e aí eu elenco aqui, e aí eu digo que, em razão de repercussões gerais já julgadas, que eu fiz a leitura da emenda, tenho para mim entendo que na questão da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas que integram os vencimentos dos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, aplica-se a orientação da Corte firmada no julgamento do RS 565-160 Santa Catarina. No julgamento do mérito desse recurso, o plenário decidiu que a contribuição previdenciária no cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título. E aí eu transcrevo a emenda. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à emenda constitucional número 20, de 1998, inteligência dos artigos 195.1 e 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aí, na ocasião, manteve o acordo de origem. Transcrevo passagem do voto do ministro Alexandre de Moraes, proferido no julgamento do RE 565-160, e, em conclusão, né, eu concluo, portanto, de se reconhecer que a contribuição social a cargo do Estado autor incide sobre ganhos habituais do servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que inclui o terço de férias. Aqui é a minha divergência com o relator em relação à extensão em razão do precedente. Seria essa a pequena divergência. Mas acompanho o relator dando provimento ao agravo regimental, mas em menor incidência. Aqui o agravante é o Estado do Mato Grosso. Presidente. Pois não. Eu voto no sentido de negar provimento ao agravo e o faço a partir do disposto no parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição Federal, a preceituar que os ganhos habituais, é a condição do empregado a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos na forma da lei. Tendo em conta esse dispositivo, nego provimento ao agravo. Aqui, como há uma pequena divergência, eu vou colher os votos. Ministro Ricardo Evandro, Presidente, apenas para entender, faz muito tempo que eu proferi meu voto, eu estou aqui tentando recuperar o cerne da nossa divergência. Na emenda que eu elaborei, no item 3, eu estou afirmando o seguinte: somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem incidência da contribuição previdenciária. E a divergência entre mim e Vossa Excelência, senhor presidente, penso que é a seguinte: Vossa Excelência, no item 1 da emenda, voto vista, diz o seguinte: é exigível a contribuição previdenciária sobre vencimentos a exercentes de mandado eletivo, não é esse caso. Sim. É inexigível a contribuição previdenciária sobre verba recebida por servidor público ocupante de cargo efetivo pelo exercício de função qualificada, gratificada ou cargo em comissão. É inexigível a contribuição previdenciária sobre terço de férias e outras verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público ocupante. Incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias e outros ganhos habituais do servidor ocupante exclusivamente em cargo de comissão. A nossa diferença aqui tentando entender, eu estou dizendo que só cabe contribuição previdenciária sobre parcelas incorporáveis ao salário do servidor. E Vossa Excelência acho que faz aqui... Eu faço uma...
dizendo... Algumas limitações em razão de precedentes. Que Vossa Excelência está limitando ainda mais a incidência da contribuição previdenciária, né? Então, Vossa Excelência está dizendo que, no caso do terço de férias... Por isso que o recurso é do Estado e eu dou provimento em menor extensão. Mas, não, aqui Vossa Excelência está dizendo que sobre o terço de férias e outros ganhos habituais do servidor ocupante, não estou vendo grande diferença entre os nossos... Mas aí surge uma incoerência, porque quanto à remuneração do mês das férias, a incidência de contribuição não haverá quanto ao acréscimo de um terço? Eu vou indicar adiamento. Desculpe, presidente, eu também fiquei um pouco confuso, eu até não estou conseguindo. Quando eu vi aqui, acompanho o relator, eu pensei que era o caso mais simples, mas havia não consegui elucidar com clareza onde é que nós estamos divergindo. Nós temos mais pontos de convergência do que de divergência. Cancelo o pregão dessa lista. E, diante do horário, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.